Bom, Matheus, a gente teve a prévia da inflação aí que subiu 0,04 ante 0,51% em maio, né? Agora, perguntando em linhas gerais, né? O que o IPCA 15 indica para a gente aí sobre a economia brasileira, como é que está indo, né? Essa deflação aí, o que você pode comentar para a gente os destaques aí sobre a prévia da inflação? Bem, como esperado, a gente teve uma desaceleração muito forte frente ao mês de maio. Então, a gente já tinha, em maio, uma tendência de desaceleração da inflação, que continuou. Veio em linha com o esperado, a mediana das projeções indicava 0,03% de alta no mês de junho, veio 0,04%. Mas não vamos chorar, né, por conta disso, está em linha com as expectativas dos investidores. Não tivemos ainda a deflação no índice cheio do IPCA 15, mas no consolidado do mês, muito provavelmente cheguemos nela ao longo das próximas semanas, uma vez que temos observado cada vez mais maturação do próprio trabalho do Banco Central sobre a economia, sobre a atividade brasileira e, claro, a correção dos patamares de inflação. De maneira geral, a gente pode entender que o contexto brasileiro, assim como a gente pode conversar também sobre a ata importante hoje, privilegia ou dá espaço para que haja um ponto de inflexão nos juros, né? Então, a gente tem prováveis pontos de deflação agora nessa virada de semestre, em junho e em julho. A gente vai ter uma provável reaceleração da inflação, mas isso não muda porque já está nos preços, abrindo espaço, ou seja, dando mais margem para que o Banco Central do Brasil, na próxima reunião já de agosto, possa cortar a Selic. Então, a previsão é positiva aí, né? Porque a gente teve semana passada, não deixou muito, hoje já, né? Veio um pouquinho. Então, a sua previsão, vamos dizer, de ter uma quedinha aí em agosto já. Exatamente. A gente já observou dois grupos que tivemos queda no mês de junho no IPCA 15. Então, a alimentação caiu 0,51%, artigos de residência caiu 0,01%. Os demais também mostrando desaceleração. Quem teve maior impacto foi a habitação, né, o maior impacto no interior, e que também deve gradualmente desacelerar ao longo dos próximos meses. Ou seja, a gente está observando um movimento importante no interior do índice, ou seja, nos elementos que compõem o índice, a gente observa movimentos importantes de saúde dos preços brasileiros, apesar de, claro, refletirem em uma menor atividade doméstica. De maneira geral, a gente ainda tem núcleos e também dados de serviço bem resistentes, bem resilientes, muito semelhantes ao que acontece nos Estados Unidos, mas a gente já vê um processo de normalização muito mais evidente do que acontece nos países desenvolvidos. Tá, legal. E você também tinha comentado aqui na semana passada desse, né, o Banco Central muito ligado a essa questão dos dados mesmo, né? Realmente olhando ali, realmente cada dado especificamente, né? E aí a pergunta, né? Esses dados, então, de hoje estão corroborando para essa decisão de agosto, né? Apesar da ata. A ata saiu um pouquinho antes, né, do IPCA e já mostrou esse tom um pouco mais, abriu essa possibilidade, né? De alguma forma, será que o Banco Central aí não sentiu um pouco da pressão do mercado, do próprio governo, para tomar essa decisão aí na ata? Não, a gente conversou um pouquinho disso na semana passada. A ata, ela, por mais importante que seja, estava um pouco esvaziada, uma vez que o comunicado e a reação do mercado no dia subsequente à divulgação da decisão já precificou muito do movimento. Então, um comunicado que ele caminhava em direção a um tom mais flexível, mas ainda era muito cauteloso. A ata manteve esse tom, mas foi, em termos de percepção, marginalmente mais dovish, como você colocou no começo. Porque em especial o parágrafo 19, ele dá a entender ou abre espaço para que haja início de corte de juros em agosto. Está data dependent, o dado de hoje foi importante porque tem vai em direção ao início de corte de juros, é cauteloso, né? Cuidadoso, o que é muito importante. A gente não quer repetir o estrago da era Dilma Tombini, que gerou uma repercussão muito negativa para a economia brasileira, cortes em demasia, que é não respeitando regras básicas de política monetária, de teoria econômica, e a gente começa com uma perspectiva um pouquinho melhor. Agora, a gente vai ter ainda um IPCA 15 de julho, a gente vai ter ainda o IPCA de junho,
na próxima decisão, então a gente tem uma reunião no dia 1º e o segundo dia de agosto do Copom. A gente vai ter vários dados até lá. Além desses, vai ter IGPM, vai ter IGPDI, vai ter outros dados mais marginais de preços no Brasil. Todos eles, apontando para isso, podem ajudar o Banco Central a tomar essa decisão. Ao que tudo indica, a diretoria já está caminhando para isso, já tem maioria para um corte, deu para entender um pouquinho disso. Ainda tem alas entre os membros mais resilientes, mas que eu entendo que ao longo das próximas semanas devem convergir para esse entendimento de maior flexibilidade monetária. Legal. E agora puxando aqui para o mercado mesmo, né? Vamos falar um pouquinho da Bolsa, esses dados e os impactos aqui no nosso mercado brasileiro. O Vinícius até perguntou aqui, eu já vou emendar também minha pergunta aqui, Vinícius, que ele fez a pergunta aqui, Matheus, o que ocorreu que começou a cair tudo, né? Na verdade, abriu em alta, que a gente viu o Ibovespa e acabou virando para queda aqui mesmo. Estava tudo subindo, do nada o dólar disparou e a Bolsa está caindo, né? E aí, já emendo a minha pergunta aqui, que nem eu comentei no início, né? 9 semanas seguidas de alta do Ibovespa, mas agora a gente está vendo um pouquinho aí, alguns fechamentos negativos aí, diminuiu um pouco, né? A gente bateu ali os 120 e acabou caindo agora para os 117, né? Bom, eu esperava, pelo menos, uma resposta positiva da Bolsa em relação aos dados e a própria ata do Copom, né? Aí queria que você comentasse aí o que está acontecendo, qual é a perspectiva, e se os cíclicos agora, né, vão ajudar a Bolsa a recuperar, vamos dizer, aí essa queda recente. Veja, eu também esperava uma reação marginalmente positiva, mas a gente não pode se enganar. A Bolsa veio de 9 altas consecutivas semanais, é a maior sequência de altas desde 2016, é uma marca importantíssima para o Ibovespa. Ele encontrou uma certa resistência nos 120 mil pontos, precisa de mais gatilhos. E como eu falei, é difícil interpretar todo e qualquer dado de alta frequência sobre a Bolsa, pessoal. A gente não pode também tentar se debruçar sobre o curto prazo, quando a gente está vendo aqui uma tendência de médio e longo prazo muito mais interessante. Então, a Bolsa veio com muita força dos 100 mil pontos por 120 mil pontos, né? E a gente está vendo 2 pregões consecutivos de queda, a gente não pode entender ou interpretar que agora acabou tudo dessa vez. Pelo contrário, a gente está vendo um momento de maturação, realizações parciais são importantes nesse movimento. A gente não quer que suba tudo de uma vez, porque depois a correção, o tropeço é muito maior, não é mesmo? Os solavancos, as ressacas são piores. Então, além disso, a gente já tinha conversado sobre isso, está um pouquinho esvaziado, porque importante mesmo nessa semana será o Conselho Monetário Nacional e o relatório trimestral de inflação. O Banco Central, ao ser mais duro do que o esperado na semana passada e ao manter um pouquinho dessa cautela na ata de hoje, está se alavancando, né? Está pegando leverage para poder ali peitar, uma vez que ele está em minoria, o governo, em suas 2 cadeiras, pelo Haddad e pela Simone Tebet, no Conselho Monetário Nacional, para manter a meta e, eventualmente, só mudar o ano calendário, quando muito as bandas de atuação da autoridade monetária. Então, o dia importante para o Brasil nessa semana é a quinta-feira, o dia importante para os mercados internacionais nessa semana é a sexta-feira. A gente tem muita coisa concentrada no final da semana, a gente está vendo 2 pregões de correção e que são naturais, fazem parte do processo.